Olha só, minha gente, tivemos o maior ataque de todos os tempos, né, que a Rússia fez contra a Ucrânia e contra a OTAN esta noite e também na madrugada e manhã de hoje, tá? Algo realmente impressionante que se insere dentro de uma resposta da Rússia ao falastrão do Donald Trump, né, que diz que vai enviar mais armas, né? Vai enviar armas adicionais. Também agora parece favorável, finalmente, né, tirando a máscara, né, favorável às sanções contra a Rússia. Além disso, né, o Trump disse também que poderá fazer um ataque massivo, né? Massivo, terrível, para acabar de uma vez com Moscou. Como se ele tivesse essa condição, né? Como se os Estados Unidos pudessem fazê-lo, né? Até hoje o que a gente vê no cenário é a OTAN falando muita coisa, mas na hora mesmo do pau, perdão aí pela expressão fula, né? Expressão de baixo calão, mas na hora do pau mesmo, na hora da briga mesmo, eles só brigam com a Rússia através de um proxy, né? Já tiveram inúmeros motivos para fazer uma guerra direta, por que não fizeram? Covardes, canalhas e covardes, né? Falou um monte de coisa, a Rússia respondeu no dia de ontem, afirmando que é completamente indiferente à fala dos líderes ocidentais, que está pouco se lixando para o Trump, aquilo que ele fala, aquilo que ele pensa, aquilo que circula dentro da sua mente, né? A sua mente colonizada ali por estupidez, né? Então o ataque dessa noite foi uma resposta vigorosa. A Ucrânia relata 741 armas voadoras que atingiram seu território. 728 drones do tipo Gerânio e Gerbeira. 728, gente. Tá? Fala-se em 13 mísseis, né? 13, algumas fontes falam em 14, outras em 13 mísseis que atingiram o território da Rússia, Iskander, da Ucrânia, né? Kinzhal e assim por diante. Agora, foi o maior, certamente o maior, o recorde, né, de drones que atingiu a Ucrânia foi também o recorde de míssil Kinzhal que atingiu o território ucraniano. 6 hipersônicos Kinzhal voaram para o território ucraniano. E quem foi a menina dos olhos? A menina dos olhos foi a cidade de Lutsk, que fica naquela região já da Volônia, né? Fica ali na fronteira com a Polônia, lá na parte bem ocidental, local em que a Ucrânia resolveu, a OTAN, né, colocar inúmeras instalações de armas, fábricas, depósitos e assim por diante. Tudo isso aí foi atacado, né? Notadamente, mais uma herança soviética, duas, que foram bravamente atacadas, né, pela Rússia nessa noite, tá? Foi um negócio bárbaro, chocante, tá? Impressionante. Essa cidade, que tem por volta de 250 mil habitantes, né, não presumia algo dessa natureza. Não via um ataque desta monta, há dezenas e dezenas de anos, né? Podemos calcular aí no mínimo 80 anos, né? Ou mais, após a Segunda Guerra Mundial. Se é que na Segunda Guerra Mundial houve um ataque a esta cidade de Lutsk, como aconteceu agora. Foi um negócio impressionante, gente. Foi uma resposta vigorosa. Não foi algo por acaso, não. Né? Para mostrar quem é que manda ali, né? Quem é que manda ali, tá? 728 drones, como eu disse, 13 mísseis, 6 hipersônicos Kinzhal, tá? Segundo o canal Win-Win, né? Este ataque não é para ser considerado apenas como um mero registro, né? Como um ataque protocolar, como um grande ataque qualquer, né? O grande objetivo aí, no caso, era a destruição das fábricas de drones, né? A fábrica de drones e motores de mísseis de longo alcance que estão lá nessa planta de Lutsk, tá? A maioria dos mísseis e drones, portanto, atingiram essa planta de Lutsk, tá? Que produz esses motores, produz drones, produz outras peças para drones e mísseis, tá? E aparentemente também produz
mísseis, tá? Ou produzia, né? Segundo o mesmo portal, os incêndios tomaram conta do lugar de tal maneira que hoje à tarde as coisas continuavam pegando fogo lá nessa região ocidental da Ucrânia. Tá? Que destrua tudo, que tudo vire pó, do pó virá para o pó voltará, né? Gente, a planta de Lutsk ficou quase completamente destruída, tá? Quase completamente destruída. Não é tão simples, tá? A destruição de um local como esse, o caráter da destruição, contudo, foi algo impressionante, tá? Impressionante. Veja, é necessário uma quantidade gigantesca de armas para destruição de uma planta como essa, que era uma planta soviética, tá? Era realmente necessário uma grande quantidade de armas, foi justamente o que aconteceu. Drones caíram o tempo inteiro, né? Caiu um drone sobre um alvo lá em Lutsk, caia outro, caia outro, caia outro, vinha o míssil Kinzhal, tá? É mais um presente, né? Mais um presente da herança soviética que a Ucrânia está pouco a pouco perdendo. Não quer nada com a sua herança soviética, não quer nada com o seu passado soviético, né? Quer nada, inclusive, com o Império Russo, né? Tá levando aí, né? Os mísseis e drones russos estão retirando aí este grande presente, mais um grande presente que a União Soviética entregou para a Ucrânia, que era muito bem tratada na União Soviética, né? Era uma das repúblicas soviéticas mais bem cuidada, bem tratada, recebia muita atenção, muito carinho, muito amor, né? E é justamente aquela que é mais, talvez eu não diria que é a mais odiada, né? Perdão, a que mais odeia a União Soviética. Eu diria que talvez empate aí com o pessoal dos Bálticos, que ali a coisa é bem fascistoide também, né? Lá nos chihuahuas dos Bálticos, né? Aqueles países lá que acham que são grande coisa do ponto de vista geopolítico, né? Também foi atacada, gente, a planta da antiga 37ª Divisão de Mísseis, que fica na região também de Lutsk, né? Que também foi um presente da herança soviética para a Ucrânia. Neste local há havia, né? Inúmeros armazéns, fábricas dos mais diferentes tipos de drones, tá? E também é o local onde estava, né? Posicionado o destacamento fronteiriço de Lutsk, né? Lembrando que, como eu disse, é uma cidade que fica na fronteira com a Polônia, tá? É também importante lembrarmos que a OTAN resolveu entregar peças, né? Investimento e muitas outras coisas, até trabalhadores, para a construção de uma infraestrutura dentro da Ucrânia, né? Porque o medão da Rússia, para não ficar tão mal com a Rússia, o que fez a OTAN? Resolveu, né, limitar, não é que parou, tá? Limitar, de certa forma, na medida que podia, o envio de armas e resolveu produzir essas armas dentro da Ucrânia. Presumindo, né? Que a Rússia não saiba disso. Então eles levaram a produção para dentro da Ucrânia. E aí, gente, são bilhões, né, do contribuinte. Exato. Do contribuinte lá da União Europeia. Que está a ser utilizado neste momento para a produção de armas para a OTAN, né? Continuar levando a surra da Rússia que está levando agora, né? Uma surra. Eles gastam bilhões e bilhões do contribuinte para apanhar da Rússia. Que é o que está acontecendo agora, né? Aeródromos. Vários aeródromos. Tem pista de aeródromo aí que virou pó, né? Virou pó. Instalações militares. Ao que parece foram 12 instalações militares. Por Deus, gente. É muita coisa, né? Estações de energia, né? Infraestrutura de gás e energia da Ucrânia foram atacados de uma maneira brutal também. Além disso, campos, né, com centro de treinamento e assim por diante, tá? Ou seja, foi, né, essa sim, uma noite para a Ucrânia esquecer, né? Josa, você está sempre falando disso. Mas o que eu posso fazer, tá? Foi um ataque combinado, portanto, de uma envergadura impressionante, como eu disse. Gerânios foram as principais armas utilizadas. Agora, gente, foram 6 hipersônicos Kinzhal. 6. É muita coisa, tá? No primeiro momento, o que se viu foi ataque a todas as regiões, tá? Kiev foi atacada, Kharkov, Zitomir, tá? Quase varrido ali do mapa, algumas instalações de Zitomir, tá?
Então os iranianos primeiro olharam para Kiev, né? Vem Kiev, vem que tem, né? Olhou para Kiev, Kiev chamou, vem fazer amor comigo. Os drones foram. Atingiram fábricas lá também, atingiram depósitos, atingiram muita coisa lá em Kiev, tá? Olharam, né? Deram a piscada, Kiev falou, vem que tem. Os drones foram. E os drones fizeram amor com a cidade de Kiev nessa noite, tá? Depois que os drones ficaram passeando sobre o céu de Kiev, e aí o pessoal falou o seguinte, vamos atacar a gente? Aí muitos foram embora, né? E outros mergulharam e atacaram a cidade. Pouco depois disso, várias informações davam conta lá na Ucrânia e também na Rússia de que os caças MiG-31, que é o MiG-31K, né? Que portam, né, mísseis hipersônicos Kinzhal. Depois disso, 2 porta-mísseis estratégicos Tu-160 e Tu-95MS foram adicionados, né, aos sinais, foram captados, eles estão vindo, eles estão chegando, tá? Primeiro Lutsk, né? Olha, gente, o que aconteceu nessa cidade aí? Inclusive, neste momento, estão falando que tem muita gente já, né? Pensando em ir embora, pensava, na verdade, no passado, em ir embora. Também da parte mais ocidental da Ucrânia, quando a Rússia começou a atacar os alvos lá na parte ocidental da Ucrânia. O pessoal lá em Lutsk presumia, aqui não, né? Então também, né? Aqui não vão atacar, né? Tá bem perto da Polônia. Vai que um desses drones aí acaba caindo na Polônia. Achavam que não haveria ataque ali. Por isso que construíram muitas coisas ali em Lutsk, né? É muito provável que a população comece a considerar também a possibilidade de deixar essa região aí da Ucrânia, tá? Essa fábrica de Lutsk, ela, além de produzir todas essas peças que eu falei para vocês, motores para mísseis, também produz. Os drones também produz, também conserta, né? Conserta motores, conserta um monte de coisa, tá? Bem, canais do Telegram relataram que o incêndio foi talvez o maior de todos os tempos na cidade de Lutsk, tá? De manhã, né, os mísseis russos atingiram o aeródromo de aviação tática ucraniano em Ozernoye, que fica lá na região de Zitomir, também lá na parte oeste da Ucrânia. Também houve ataques em Starokastatinov, né, que sempre é visitada ali pelos mísseis e drones da Rússia. Ainda, gente, não há cálculo sobre o que foi destruído, tá? Não há cálculo. No primeiro momento, a Ucrânia falou que 246 drones eles conseguiram, depois aumentou para 300, depois 340, eles conseguiram abater. Ninguém sabe, no caso, o destino dos outros mais de 400 drones, né? O que diz a Ucrânia sobre isso? Segundo a Ucrânia, esses outros drones que não foram interceptados e abatidos sumiram. Eles se perderam. Eles perderam, na verdade, o destino desses drones, né? Olha a vagabundagem, né? Da informação prestada pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, tá? Os canais, tá? Vários canais ucranianos estão relatando que foi um dos maiores ataques da história contra a Ucrânia, né? Se nós considerarmos a quantidade de armas, foi o maior ataque da história contra a Ucrânia, sim, tá? Sumi também foi muito atacado, Cherkasy foi atacada também. Ou seja, né? E a pergunta é, cadê os Patriots, né? Cadê os... curioso que a Ucrânia falou que conseguiu eliminar, interceptar, destruir 300, 200, aí vai mudando, dependendo do horário muda, tá? O que é certo é que no máximo, assim, foram aí 300 e poucos drones interceptados, ok? É muita interceptação para quem tá chorando aí por mísseis de interceptação, né? Se não tem mísseis de interceptação, se não tem Patriot aí suficiente, se não tem mísseis para os poucos sistemas Patriot que existem na Ucrânia, como a Ucrânia conseguiu interceptar tanta... Eles não entendem, né, que essa narrativa aí, ela tá estranha, né? A conta não tá batendo, né? Não tá fechando isso daí, tá? Então, gente, foi uma resposta poderosa, impressionante,
No vídeo de ontem eu falei sobre o caráter do ataque da Rússia hoje, né, que se faz sobre os TCCs, que se faz sobre as linhas de abastecimento, rompendo as artérias que levam vida aos frontes. E eu falei também sobre esse ataque à retaguarda. Este aí, né, é o maior ataque da retaguarda desde o começo da Operação Militar Especial. Tá? É complicado ficar o tempo inteiro gastando a imagem, né? O maior ataque, mas foi, gente. O maior ataque de todos os tempos à Ucrânia. Numa resposta brutal ao falastrão do Trump e também a do OTAN. A Rússia mostrou força como poucas vezes fez até agora nesses ataques. Porque, veja, foi uma humilhação à OTAN que presumia que conseguiria, né, gerar essas plantas, né, essas fábricas, esses armazéns lá na retaguarda, lá na parte bem ocidental, e que a Rússia não ousaria atacar. Perderam, né? Perderam feio. Então isso claramente se insere dentro de outras conquistas que a Rússia vai conseguir daqui para frente. Porque esse ataque aí, ele gera consequências impressionantes, né? E não somente imediatamente após ele ser concluído, posteriormente também. São ataques que vão acontecendo. Lá, lembra de um maratonista, né? Aquele que faz maratona, corre 44 quilômetros. Ele termina a maratona, o corpo dele continua em maratona durante um bom tempo, né? É por isso que alguns, inclusive, que não estão muito apropriados para fazer maratona, às vezes perdem a vida depois, né? Não perdem a vida necessariamente depois que... Alguns perdem enquanto estão correndo, né? Um ex-amigo meu, por exemplo, perdeu. Mas tem alguns que conseguem chegar ao final da corrida, só que morrem na sua casa depois de algumas horas, no dia seguinte e assim por diante. O corpo continua, né? A imagem aqui agora não foi das melhores para gerar essa comparação, não. Até porque tem morte aí no meio, tá? Perdão, me desculpe, tá? Pode pedir pix depois desse erro aí? Não tenho moral, né? Mas se puderes, fico muito grato aí pela generosidade, se puderes enviar o pix de qualquer valor para dar uma força aqui para o canal. Fico muito grato por essa generosidade e mando um abraço terno para todos os meus irmãos e irmãs que estão na Mãe África, que é a mãe de todos nós. Também na Europa, especialmente em Portugal, tá? Nos outros locais das Américas, na Oceania e também na Ásia, meus irmãos, minhas irmãs. É isso, gente. É isso.